tá? E aí a gente precisa responder duas perguntas importantes. A primeira delas, o que você quer? Não dá para fazer um planejamento se você não tem noção do que você quer, tá? E aí, o que eu falo com isso? Quando a gente começa a estudar para concurso, tem pessoas que vão fazendo concursos públicos, né? Assim, publicou um edital, aí ele vai lá e estuda para aquele concurso, faz, não passou, aí ele dá uma parada de estudar, publicou outro edital, ele vai lá, estuda mais um pouquinho para aquele concurso, ou seja, ele não tem um foco, né? Ele não tem uma área. E isso é péssimo, tá? Por quê? Porque primeiro que os concursos cobram disciplinas diferentes. E segundo, que mesmo que as disciplinas sejam iguais, por exemplo, direito constitucional é uma matéria que é cobrada em praticamente todas as áreas. Mas se você pegar uma prova de direito constitucional da área fiscal e pegar uma prova de direito constitucional para a área policial, você vai ver que são provas completamente diferentes. Que os itens mais cobrados em uma prova são diferentes dos itens mais cobrados na outra prova. Então, não dá para estudar para concurso sem ter um foco. E aí, quando eu falo em foco, pessoal, eu não falo foco em um cargo, tá? Em um concurso. Muito cuidado com isso. Eu falo foco em uma área. Por quê? Eu vou dar o exemplo da área fiscal, que é a minha área, tá? Quando eu comecei a estudar, o meu sonho, né, eu só conhecia, na verdade, não era nem que era meu sonho, mas eu só conhecia o concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Então, esse era o meu foco, tá? Até que eu comecei a estudar e tudo. E aí, o que que deu? Só um minutinho, pessoal. Jorge, ó, eu vou responder todas as perguntas no finalzinho, porque senão eu me perco aqui no chat, tá? E aí, no final, então, você me coloca a pergunta de novo, que aí a gente conversa, combinado? Eu vou abrir no final, tá bom? E aí, retomando, então, porque senão eu me perco, tá, gente? E aí, então, retomando, o que acontece? Se você foca em um concurso só, tá? Vamos supor a área fiscal, que é a minha área. Você pode ficar muito tempo estudando sem ser aprovado. E aí, não é nem porque você demore muito tempo para conseguir ter um nível aí de conhecimento para garantir a sua aprovação. Não é isso. É porque alguns concursos podem demorar muito tempo para sair, tá? Por exemplo, o concurso de auditor fiscal aqui de Minas Gerais, né? Eu estou em Minas, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando aqui de Minas. O concurso fiscal de auditor aqui de Minas Gerais, o último que teve foi em 2006. Eu comecei a estudar para concurso em 2011, tá? Se eu tivesse estudando com foco nesse concurso para auditor fiscal de Minas, eu estaria estudando até hoje, sem ter tido a possibilidade de fazer nenhuma prova, porque ainda não saiu, tá? 15 anos e não tem nem expectativa de publicação do edital. O concurso para agente fiscal de rendas de São Paulo, que é o meu cargo, né? É o cargo de auditor fiscal lá de São Paulo, o último concurso que teve foi o meu, em 2013. Então, se você está estudando com foco total nesse concurso, pode ser que você fique muito tempo sem conseguir nem fazer a prova. O último concurso para a Receita Federal foi em 2014, tá? E também não tenho muita expectativa de que aconteça esse ano. Então, você vê que se você focar em um cargo, né, em um concurso, você pode ficar muitos anos estudando sem ter nem chance de fazer prova. Agora, se ao invés disso você focar em uma área, por exemplo, ao invés de focar no concurso para Receita, você focar no concurso para a área fiscal, eu não me lembro, tá, de nenhum ano, desde que eu comecei a estudar para concurso, que tenha ficado um ano sequer sem publicar edital para a área fiscal. Então, todos os anos são publicados editais para os fiscos municipais e para os fiscos estaduais. E isso acontece com outras áreas também, tá? Com a área policial, com a área de tribunais, com a área financeira. Então, é muito importante que você escolha uma área e não um cargo ou um concurso, tá bom? E uma outra pergunta, então, que a gente precisa responder. Então, a primeira aqui... Deixa, minha canetinha travou. Ó, a primeira, então, aqui é o que você quer. E a segunda, que é tão importante quanto, é em quanto tempo você quer alcançar esse seu objetivo, tá? William Douglas, ele costuma falar que concurso não é para passar, concurso é até passar. E ele tá certo, tá? É um mantra que eu levei comigo e que eu sugiro que vocês levem com vocês também, porque a gente não tem como saber com precisão
quando que vai vir a aprovação. Porque embora você tenha muitas variáveis que dependam de você, né, a forma como você estuda, o material que você leva, que você trabalha, enfim, o seu grau de concentração, de aprendizado, isso tudo depende de você, mas a gente tem outras variáveis que não dependem, né? Você depende do órgão publicar edital, você depende de estar bem naquele dia. Pode acontecer de você não estar bem no dia da prova e aí você está super preparado, não conseguir fazer uma boa prova e não conseguir ser aprovado. Mas a gente precisa ter o quê? Uma expectativa de tempo, tá? Em quanto tempo você pretende ser aprovado? No meu caso, eu fui demitida, né, da empresa que eu trabalhava em agosto de 2011, e eu já estava tão frustrada, tão desanimada, que eu decidi que eu não queria mais trabalhar como farmacêutica, que eu não ia procurar outro emprego. E aí eu tinha juntado um dinheiro, conversei com meu irmão, com meu marido, eles me apoiaram, e eu decidi que eu ia ficar um tempo só estudando para concurso. E na época, nos meus planejamentos, eu poderia ficar 2 anos estudando para concurso. Esse era o meu tempo, tá? Se eu não passasse em 2 anos, não é que eu ia desistir, mas eu ia precisar procurar um outro emprego, porque meu dinheiro não ia dar. Só que, graças a Deus, né, aconteceu em um tempo muito menor. Eu passei no primeiro concurso para a área fiscal, que foi o lá de São José dos Campos, em 10 meses. Então, eu fui demitida do meu emprego em agosto de 2011. E em junho de 2012, eu já estava tomando posse e já estava trabalhando como auditora tributária lá em São José dos Campos. Mas eu tinha uma expectativa de passar em até 2 anos, tá? E é importante que você tenha isso para você conseguir o quê? Definir o seu cronograma, né? Porque muitas pessoas me perguntam, eu tenho uma rotina super puxada, Juliana, eu trabalho 44 horas semanais, eu tenho um filho pequeno, meu marido não me apoia, eu consigo estudar 1 hora por dia. Dá certo? Eu consigo passar? Claro que consegue, gente. Claro que consegue passar estudando 1 hora por dia. Só que você precisa ter consciência de que você vai gastar mais tempo para poder ser aprovada, né? É claro que se você estudasse 4 horas por dia, levando em consideração a mesma qualidade do seu estudo, porque isso é muito importante, tá? Não basta quantas horas você estuda. Você precisa avaliar a qualidade do seu estudo também. Mas aí, pegando a mesma pessoa, com a mesma qualidade de estudo, se ela estuda 1 hora por dia ou 4 por dia, é claro que ela vai passar mais rápido se ela estudar 4 horas por dia, né? Mas estudar 1 hora é melhor do que não estudar nada. Você já está caminhando, o tempo vai passar da mesma forma, criatura. Não fica esperando seu filho crescer, não fica esperando seu marido te apoiar, não fica esperando você ter mais tempo para estudar. Comece a estudar do jeito que você pode agora. E aí, se a situação melhorar no futuro, ótimo, vai abreviar o seu tempo. Mas se não melhorar, você já está no caminho, você já começou a sua jornada. 1 hora, se você não desistir, você vai passar. Gente, presta atenção numa coisa, só não passa em concurso quem desiste, tá? Pode levar 10 anos, pode levar 10 anos, tá? Mas você vai passar, não tem jeito, você vai passar. Mesmo que você não tenha um coach, um mentor, mesmo que você vai aprender sozinho, você vai arrumando o seu caminho, tá? Basta não desistir. Então, você precisa ter uma noção aí clara de em quanto tempo você quer alcançar esse seu objetivo. E precisa ser uma coisa realista, né? Quero passar em 3 meses e estudo 1 hora por dia. Dá? Não, meu filho, aí não dá, né? Aí não tem jeito, tá bom? Mas dá para passar? Dá para passar. Vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar um pouquinho mais, mas dá para passar. Combinado?